A gente está debaixo de uma palavra profética para o ano de 2025. Eu creio que você não estava aqui, ouviu falar, né? Alguém pode colocar que esse é o ano do transbordar de Deus. E esse transbordar de Deus começa na nossa vida. Começa em nós, mas sabe que esse transbordar, ele vai afetar qualquer área da nossa vida. É impossível, se um copo ele transborda, ele não vai respingar em outras coisas. E você precisa nesse lugar desejar a ir mais longe, a mergulhar, ser mais intenso, ser fervoroso do Espírito. Esse é um ano que você pode colocar como meta e se aprofundar e buscar a Deus e conhecer mais do Senhor e ter experiências com o Senhor. Porque quando a gente pensa sobre transbordar, talvez a gente esteja pensando sobre financeiramente, e não é nada errado com isso, em você querer transbordar financeiramente. Mas sabe, queridos, se você transbordar financeiramente sim, com um pouco de Deus na sua vida, vai valer a pena? Você nem vai ter sabedoria para usar aquilo que está chegando nas suas mãos. Você nem vai atribuir às coisas o valor que elas têm, porque você vai estar tão linkado com elas. Mas Deus está nos chamando para uma proximidade, sabe? Para um buscamento da parte dele na nossa vida, onde todas as áreas serão afetadas. Amém? Onde nós vamos receber instrução, onde nós vamos ver as mudanças que nós queremos. E sabe, queridos, não é na força do nosso braço, mas nem é por força nem por violência, mas é pelo Espírito, que as coisas vão acontecer na minha vida e na sua vida. Amém? É como o Senhor falando com Zorobabel, quando ele começou a construir o templo e havia obstáculos, e ele disse a ele: olha, sabe de uma coisa, essa montanha, ela vai se tornar uma planície. Aquilo que você colocou a mão para fazer, você vai colocar a mão para concluir, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor. Sabe que nenhuma área da nossa vida é por força nem por violência, nenhuma mudança de cenário é por força e por violência, mas se é pelo Espírito, eu preciso estar conectada com Ele. Amém? Eu preciso estar tendo um relacionamento com Ele. E sabe, queridos, eu posso estar grata, mas eu posso querer desejar mais do Senhor. A porta está aberta para um crescimento. E quando eu falo crescimento, eu quero começar falando de crescimento espiritual, aonde as pessoas que te conheceram podem ter a oportunidade de ver você de novo e ver que na sua vida houve um acréscimo divino. Na sua vida houve um acréscimo de sabedoria, né, de Deus. Você está mais cheio de Deus nesses últimos dias. E como é bom quando você é essa pessoa, porque aonde você chegar, pessoas serão favorecidas pelo seu crescimento. Se você não deseja crescer por você, deseje pelo menos pelas pessoas que você vai tocar. Talvez pelos seus vizinhos, talvez pelos seus colegas de trabalho. Eu aqui não quero trazer glória para mim, mas eu me lembro de um vizinho no nosso condomínio. Nós tínhamos 2 vizinhos, um vendeu a casa, mas as 2 famílias se converteram aqui na igreja. E quando uma dessas famílias estava vendendo a casa, ele disse para quem estava comprando: você vai ser muito favorecido nesse condomínio. Se você soubesse para onde você está mudando, você ia ficar muito feliz. Eles: mas por quê? Você pode me dizer? Ele disse: porque você vai ser muito favorecido. E sabe, queridos, aquele vizinho, ele ficou conosco um tempo. Ele passou por situações difíceis na pandemia. Ele perdeu empregos, ele perdeu situações financeiras. E nós somos o braço do Senhor estendido a ele durante aquela pandemia. Nós nos alinhamos a Ele, nos conectamos a Ele de tal forma de sustentar Ele em fé, em oração, em palavra, e dividir a comida, e muitas vezes pagar o condomínio, a conta de energia quando estava para ser cortada. E isso é sobre você crescer e transbordar para outras pessoas. Porque quando você é cheio, é para você. Mas quando você transborda, passa de você. E eu não sei você, mas eu tenho desejado transbordar em todas as áreas, para que mais pessoas possam ser alcançadas por meio da minha vida. Sabe, querido, às vezes a gente está querendo para pouco, a gente está sonhando pouco, porque muitas vezes o nosso sonho está linkado somente a nós. Mas Deus não te chamou para pensar em você. Deus te chamou para ser resposta mesmo para o mundo. Amém? Quem sabe para uma nação, quem sabe para uma cidade, quem sabe para um estado, quem sabe para o seu bairro, para o seu grupo de amigos. Você é a resposta de Deus, sim, amém? Talvez você não se veja, não é sobre quem tem chamado nos 5 dons ministeriais, mas se você é filho de Deus, você está apto a transbordar do Senhor em conhecimento, em sabedoria, em discernimento, em percepção, em finanças, amém? Em conselhos. Aleluia. Você pode transbordar em conselhos.
ser um conselheiro onde você está, um agente divino. E isso diz respeito a um crescimento que você precisa começar a desejar para a sua vida. Sabe, eu sou grata ao Senhor e eu creio que você também, aonde nós chegamos, né, o que já vivemos em Deus. Mas sabe, queridos, nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, tem mais de Deus para você viver e tem mais de Deus para você fazer. Amém? Existe mais coisas, mais desafios para Deus colocar na sua mão. Existe mais coisas para você se mover. Existe realmente uma estação do transbordar de Deus. Eu creio mesmo, um transbordar de Deus. Aleluia. E se você se colocar nesse lugar, eu quero começar com você em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 2, que diz assim: desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Ele não está dizendo que aqui você é uma criança, mas ele está dizendo que uma criança automaticamente, quando ela nasce, quem aqui é mãe? A criança, quando ela nasce, está no seu instinto desejar o leite. E é por meio desse leite que é dado o crescimento. Você pode ver crianças fortes, né? Robustas, cheias de saúde, e hoje a medicina sabe que é necessário a criança mamar por um tempo. Então a criança, ela nasce com aquele instinto de procurar, né, o peito da mãe para que ela possa se alimentar e assim ser forte. E ele disse, como crianças recém-nascidas, você precisa desejar. Esse desejo precisa partir de você. Desejar crescer em Deus. Desejar ter rompimentos na sua vida. Desejar sair de um estágio onde você só mal tem para você. Se você precisa de um socorro, tudo que chega para você, você tem medo. Você não sabe se portar espiritualmente, porque você não cresceu. Você não avançou espiritualmente. Você nasceu de novo, mas você continua alguém que é dependente espiritualmente de outra pessoa. Qualquer ataque do inimigo vai te pegar. Qualquer situação vai te colocar para baixo, porque você não cresceu. E quando alguém não cresce, uma criança que não cresce, nasce, mas ela não cresce, ela fica atrofiada, ela vai ser medrosa, ela vai ser insegura muitas vezes. Tudo diz respeito à falta de crescimento. Mas o crescimento em Deus não é sobre você ser independente do Senhor, mas é esse crescimento que quanto mais você busca, mais você quer buscar. Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Quanto mais Deus te usa, mais você quer ser usado. Quanto mais generoso você é, mais generoso você quer ser. Quanto mais Deus te usar, você quer desejar ser usado por Deus mais ainda. É sobre uma experiência com você que você não consegue ficar calado se não ser transmitido para alguém. Sabe, queridos, muitos de vocês, ou alguns vão provar disso, quando nasceram de novo, receberam Jesus, vocês queriam pregar o evangelho a quem vocês encontrassem pela frente. Havia sede, havia fome de falar. Por quê? Porque aquilo que impacta a sua vida, você não quer ficar só para você. Mas de repente você pode chegar num lugar onde você pode estagnar, e aquele fogo passou, aquele queimou, aquele desejo, eu quero dizer, você estacionou, você deixou de buscar. Mas hoje à noite eu trago uma palavra para você despertar hoje à noite. É possível você viver afogueado, intenso, ser fervoroso, não perder o primeiro amor. É possível você só crescer. Quanto mais os dias passarem, mais fervoroso, mais crente, mais convicto, mais santo, mais determinado, mais sábio, mais intrépido, mais ousado, mais íntimo, mais temor, mais generosidade na sua vida, para que você possa cumprir o propósito de Deus aqui na terra. O tempo não tem essa força de apagar você e colocar em você um lugar onde você fica estagnado. Você pode decidir viver nesse lugar. Você pode viver no raso e viver debaixo de barulhos, porque quem está no raso vive debaixo de barulhos, mas quem se aprofunda não escuta nem o barulho que está por fora. Razão pelo qual Jesus deitou e dormiu, mesmo quando as águas estavam quase invadindo o seu barco, e os discípulos acordaram ele e ainda tentaram dar uma bronca. Disse: o Senhor não se importa que nós pereçamos? Que tipo de mestre o Senhor é? O Senhor vai dormir e a gente fica aqui. Sabe o que é isso? Profundidade. Jesus ministrava e Jesus ia orar. Jesus terminava de operar em um milagre
noite, Jesus se retirava para orar. Então ele simplesmente foi dormir e o barulho não o incomodou. Quando você está profundo em Deus, nenhum barulho vai te incomodar, porque você sabe o que Deus tem para a sua vida. Você está convicto por dentro. A sua convicção não vem de fora, mas você está convicto por dentro, amém? Você não vai viver nesse lugar do raso, onde tudo vai te incomodar, onde tudo vai mexer com você, onde tudo vai desestruturar você, onde tudo vai te abalar, onde tudo vai desesperar. Não, você vai estar firmado na rocha que é Cristo. E eu te convido a estar nesse lugar hoje à noite, desejando ardentemente, como crianças recém-nascidas, a palavra de Deus, desejando mesmo o mover de Deus nesses últimos dias da sua vida, amém? Desejando mesmo. E nós vamos operar aqui na Bíblia e ver, queridos, quantas passagens podem nos inspirar hoje à noite, amém? Para que a gente possa ir a esse lugar. Eu tenho estudado esses dias, a gente estava de descanso, mas o fato da gente estar em descanso, a gente não descansa de orar, amém? Nós estamos em Tutóia, ficamos uma semana lá e nós tiramos 1h30 todos os dias de oração. O nosso propósito era orar 1h30, mas quem sabe que a gente não orou 1h30? Porque a resistência é só para você começar. Sabe, toda resistência, pensamentos, desinflamados para você começar. Mas depois de meia hora, a sua mente é vencida. Depois de 40 minutos, uma hora acabou. E você vai ouvir do Senhor aquilo que você precisa ouvir. E sabe, queridos, eu estava estudando sobre isso, né? Eu estou estudando sobre os profetas. E uma das coisas que a Bíblia fala sobre Moisés, que para ele receber as tábuas da lei, Moisés ficou 40 dias no monte, orando e em jejum para ouvir Deus. E tem gente que não quer ficar 10 minutos e quer tomar uma decisão. 40 dias esperando em Deus. E sabe, queridos, oração não é você só falar com Deus. Oração é você ouvir Deus. Pessoas dizem, eu vou fazer isso porque eu já falei com Deus. Queridos, não é sobre você falar com Deus. Você deve fazer porque você ouviu Deus. Você deve ser como Moisés. Se o Senhor não for comigo nessa jornada, eu não estou. Eu retiro o meu pé agora. Se o Senhor não estiver comigo nessa decisão, eu estou fora. Eu não quero fazer nada. Eu não quero ir. Eu não quero agir onde Deus não vai me respaldar. Eu não quero ir sozinho. Eu não quero ir por força humana. Eu não quero operar por sabedoria humana. Eu não quero na inteligência humana. Eu quero que o Senhor vá na minha frente. Eu quero que o Senhor vá comigo. Portanto, eu preciso buscar sim, para ouvir o que Deus tem a dizer a meu respeito. Qual é a resposta do Senhor? Eu preciso sim, como Abacuque, me colocar na torre de vigia e saber o que Deus está dizendo a respeito daquela área. Para saber o que Deus quer que eu faça, eu preciso sim me aquietar a minha alma, buscar o Senhor e saber que Ele é Deus. E se você, queridos, não vai se disciplinar como a gente estava lá. E sabe, queridos, a gente estava orando. E nas primeiras horas, você fica, né, pensando em coisas que você tem para resolver. Depois vem pensamento de pessoas. Mas depois de uma hora, a presença de Deus vai tomando conta. Você chega em um lugar onde a glória de Deus é manifesta. Aonde a sua alma é calada, aonde a sua alma é silenciada, aonde você só consegue ouvir o que Deus está transmitindo no seu coração. Eu quero te convocar para em 2025 você viver nesse lugar. É possível você viver nesse lugar. E nesse lugar tem descanso para a sua vida. Porque o descanso muitas vezes não está em não fazer nada, mas está em fazer a sua parte e deixar Deus fazer a dele. O descanso está em confiar e saber que é agindo Ele, quem impedirá? Aleluia! Então a gente chegava ali em 9h30, 9h45 e sabe, querido, teve um dia lá que choveu. A gente tinha que dividir entre orar e alguém pegar as rãs, que eu tenho pavor de rã. E a gente estava colocando as rãs para fora, mas sabe de uma coisa? A gente não deixou aquela situação nos parar. Nós estamos dormindo debaixo de uma atmosfera poderosa. Quando nós chegamos no sábado, a mesma coisa. Hoje a mesma coisa. E sabe, eu vi coisas da parte de Deus que eu não posso nem contar hoje à noite aqui, mas eu tenho convicção que elas já estão acontecendo. Eu estou com meu coração em paz acontecendo, porque o que Deus falou comigo já está pronto e já está feito.
Quando você ora, você recebe inspiração, você recebe palavras que te consolam, você recebe segurança no seu coração. E não importa o cenário, o barulho que está aí fora, dentro de você, a paz que excede todo entendimento vai guardar seu coração e sua mente em Cristo Jesus. A razão pela qual pessoas não andam em paz, a paz que Jesus já deu, não andam em alegria, é porque elas não têm orado. A sua alma está em turbulência, as suas emoções estão lá afloradas, mas Deus te chama para um lugar aonde a tua alma é silenciada, aonde o calor das coisas são silenciados, aonde as vozes externas elas serão silenciadas na tua vida, e somente a voz do Senhor vai te guiar, vai te conduzir, vai te estabelecer. Você tem que ir para esse nível hoje à noite. Amém? E eu penso, queridos, imagine Moisés, se fosse no primeiro dia ele dissesse: se Deus não falou comigo, eu vou sair. Se ele quiser que fale no primeiro dia, me dê as leis. Mas ele ficou lá em oração. O segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, até que a instrução chegou. Quanto tempo você está disposto a ficar até receber uma instrução de Deus? Quem sabe que quando Deus dá uma instrução é certa? Quando sabe que a instrução de Deus é a melhor coisa que você pode receber na sua vida, é o melhor tesouro. Porque quando Deus dá uma instrução, já está resolvido, já está martelo batido, querido. Oh, queridos, a instrução de Deus, ela é preciosa e ela é poderosa para a nossa vida. E por isso nós não podemos nos conformar em ficar num nível, mas querer avançar ainda mais em 2025. E eu quero que você abra comigo em Mateus, no capítulo 26. Aleluia. Obrigado, Senhor. E alguns podem pensar, nos últimos dias, a gente tem escutado que oração é coisa de mulher que não tem nada para fazer. Deixa eu falar para os homens com todo respeito. Oração é coisa de filho de Deus. Aquele que recebeu o sacerdócio do seu lado deve ter uma vida de oração. Porque quem o comissionou o capacitará. Razão pelo qual tem muitos lares destruídos, porque o sacerdote perdeu sua conexão com o seu Criador. Os homens precisam buscar a Deus de todo o seu coração. Os homens precisam assumir a sua posição de líder do seu lar. E sabe de uma coisa? Quem é a sua fonte, ela nunca vai secar. Ela estará esperando que você venha e beba. Jesus disse: quem tem sede, venha e beba. Quem tem sede, venha e beba. E as mulheres de Deus precisam se posicionar como o seu papel de auxiliadora, orando pelos seus filhos, orando pelo destino profético dos seus filhos. Amém. Dessa forma, as portas do inferno não vão prevalecer. Nem contra a minha vida, nem contra a sua vida, nem contra a nossa cidade, nem contra a nossa nação. As portas do inferno não vão prevalecer. Se nos colocarmos nesse lugar e entender que não é um ofício especial para algumas pessoas chamadas, mas você foi chamado a estar na brecha. Você foi chamado, 1 Coríntios 9 diz que você foi chamado à comunhão com Jesus Cristo. Você foi chamado para esse lugar de comunhão, aonde você é alimentado, aonde você é fortalecido, aonde suas forças são renovadas, querido. Existe renovo na presença, existe força na presença. Oh, meu amado, existe tanto renovo para você na presença de Deus. Existe fartura de alegria na presença de Deus. Que existe saúde nesse lugar. Decida hoje à noite que esse lugar foi feito para você. A barreira da inimizade foi destruída mediante o sacrifício de Jesus. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto. Hoje você tem acesso ao Pai por meio do sangue de Jesus. Você pode orar, queridos. Você pode orar no seu quarto. Você pode orar na sua pia, mulher. Você pode orar, mas sabe de uma coisa? Você também pode disciplinar a sua vida. Fechar a porta do seu quarto. Entrar lá naquele lugar secreto. E Ele vai te recompensar, Ele diz. Você pode sim se disciplinar e falar: eu não serei roubado. Esse é o meu lugar. E sabe que Mateus 26... no verso 36 diz assim: em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sente aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se totalmente tomado de tristeza e de angústia. Então disse: a minha alma está profundamente triste até a morte.
fiquem aqui comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto em terra, e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, que não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. Pois o espírito, na verdade, está pronto, mas a sua carne, ela é fraca. A sua carne, o que está dizendo? A sua carne não é salva. O que foi salvo foi o seu espírito. A sua carne é disciplinada. Ei, irmãos, a sua carne não foi salva. A sua carne você ainda vai receber, se não morrer, um corpo glorificado. A sua alma muitas vezes vai querer outras coisas. Mas sabe de uma coisa? Decida você buscar o Senhor. Decida você se encher do Espírito Santo nesses últimos dias. Decida você ser boca de Deus onde você passar. Decida você fechar a porta do seu quarto e ouvir de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Decida você se conectar com o trono da graça. Vá ao trono da graça e receba graça e misericórdia para a ocasião oportuna. Decida você bater na porta certa, porque eles se você bater, a porta vai se abrir. Se você buscar, você vai achar. Decida você que esse lugar está disponível para você. Ele está te esperando hoje à noite para um tempo de comunhão com você, aonde coisas que Ele tem para a sua vida, Ele mesmo vai falar com você. Você nem precisa buscar em profetas, porque Ele é o profeta dos profetas. Ele é aquele que tem a verdade. De fato, Ele é a verdade. Ele é o caminho e Ele é a vida. Você não vai precisar de intermediários. Você vai ouvir dEle. E você vai pegar o seu caderno e você vai escrever as coisas que Ele falou. E anote a data e o dia. E veja que esse ano todas elas vão se cumprir. Termina o ano anotando o que Deus falou a teu respeito e a respeito da tua casa. E quando acontecer, comece a colocar: feito, 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 realizado, realizado, realizado. Esse lugar está disponível, aonde muitas vezes você vai orar e você vai começar a declarar coisas sobre a sua vida, que se você não estiver em oração, você vai dizer: isso é loucura. Deus te chama para esse lugar de loucura mesmo, aonde você vai abrir a sua boca, porque orar é compartilhar as coisas do coração. Irmãos, orar não é ficar de boca fechada, isso é meditar. Orar é você abrir a boca e expressar o que está no seu coração. Amém? E todos nós temos acesso, o caminho foi aberto. Nós estamos numa aliança superior, com superiores promessas. Mas podemos ver aqui que quando Jesus estava para esse lugar, né, querendo não obedecer, querendo não ir para a cruz, Ele vai orar. E é interessante que quando Ele volta, Ele diz: olha, o mínimo me parece que é 1 hora, né? Nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo. Você já imaginou se todos os dias a sua vida você se disciplinasse a orar? Eu não vou colocar nem 1 hora, 20 minutos por dia. Onde estaria a sua vida hoje? Aleluia. O fervor não tinha saído da sua vida. Aleluia. Você estaria em outra fase. Quem é que poderia te deter nessa terra? Você já imaginou que 20 minutos rendidos na presença do Senhor pode afetar o destino da sua família toda, dos seus netos que virão, a sua descendência? Quantas palavras podem sair da sua boca e pavimentar o destino que Deus tem para a sua vida? Quantas palavras proféticas podem sair da sua boca e pavimentar o destino dos seus filhos? Quantas coisas em oração você vai receber da parte de Deus? Está todo mundo quieto hoje. Estou te convidando mesmo a esse lugar hoje. Esse lugar de entrega. Quando Jesus sai desse lugar de oração, a Bíblia diz que o anjo desceu e confortou Jesus para que ele fosse obedecer. A razão porque muita gente não consegue obedecer a Deus é que ela não se sente forte o suficiente para vencer áreas da sua vida. Porque querem fazer as coisas na força do seu braço. E na força do seu braço você não vai conseguir abandonar o mundo, as paixões do mundo.
Você não vai conseguir deixar as coisas. Pelo contrário, você vai torcer para Jesus não voltar. Porque você ainda quer viver uma vida, metade no reino, na igreja, e quem sabe metade aproveitando as coisas do mundo. Mas quanto mais fervoroso você tiver, mais consciente da eternidade você vai estar. Aleluia! Mas você vai ter vontade de pregar o evangelho para as pessoas, porque você sabe que o fim se aproxima. E sabe, queridos, isso é algo que eu não posso fazer por você. O pastor dessa casa não pode fazer por você. Eu sei que eu poderia prender você e falar assim: olha, irmãos, hoje à noite escreva os seus pedidos de oração, que eu vou subir o monte, eu vou orar por vocês. Mas eu não serei irresponsável com aquilo que Deus me chamou. Eu quero dizer para você que Deus chamou os seus filhos para ter comunhão com Ele. Deus não chamou os ministros para ter comunhão com Ele. Eu poderia simplesmente enganar e falar: olha, eu oro, Deus me disse isso, Deus te deu uma chave, e você ficar tão maravilhado e achar, e daqui a pouco nada acontecer, e você se desviar e ficar triste com Deus, porque Ele usou profeta, entre aspas. Mas sabe de uma coisa? Eu sou séria com o chamado. Eu confio na unção que Deus me deu. E eu não vou te enganar, não. Ele te chamou para comunhão. Ele te chamou para entrega. Ele te chamou para rendição. Ele te chamou para conhecê-lo. Ele te chamou para mergulhar hoje à noite, para ir para as profundidades. Desce a casa do oleiro. 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 E lá Ele vai falar com você. Você já imaginou se a gente tivesse uma doutrina aqui de orar pelas pessoas e elas não fazerem nada? Só ficar no Instagram, mascando seu chiclete predileto? Não pode vir o culto se não trouxer um tridente, porque não consegue nem se concentrar na palavra? Você já imaginou se a gente tivesse... A igreja podia estar com 4 cultos, mas sabe de uma coisa? Essa culpa eu não carrego. Eu não serei uma líder negligente com aquilo que Deus me chamou. Eu prefiro que você fique com raiva de mim e termine esse culto e não queira mais voltar. Mas eu preciso ser verdadeira com você. É tempo de jugo despedaçado. É tempo de quebrantamento na sua vida. É tempo de rendição na sua casa. É tempo de você ser instrumento de Deus. É tempo de você abrir os olhos. É tempo de os ouvidos dos surdos serem abertos. É tempo do coxo andar. É tempo do cego ver. É tempo de Deus estar te chamando para um lugar onde não será você, nem a força do seu braço, mas é Ele. Onde coisas podem acontecer sem explicação na sua vida. Só porque você está nesse lugar, você vai ver o agir de Deus. E a gente vê, eu não vou ler todo o texto, mas a gente vê Jesus saindo de um lugar e dizendo: bora, é chegada a minha hora. Ou seja, o que Jesus viu naquele lugar? Que ele estava tão animado, dizendo: bora, é chegada a minha hora. Você já viu alguém animado para ir para a cruz? Morrer pelos pecados que não era dele? O que será que Jesus contemplou para obedecer? Quando você está nesse lugar de profundidade, você vai ver coisas que Deus tem para a sua vida que ninguém viu. Deus abriu seus olhos. Você vai enxergar o que Deus tem para a sua vida. E sabe de uma coisa? Porque por causa daquilo que você está enxergando, você vai abrir mão de qualquer coisa que não condiz mais com o seu futuro. Tudo que pode roubar e minar o futuro de Deus, a plenitude de Deus na sua vida, você vai deixar. Por quê? Porque você está vendo coisas maiores, superiores nesse lugar. Mas está em você o buscar. Diga: está em mim o buscar. Diga: está em mim o se entregar. Sabe Jeremias 33? Ele diz lá, abre em Jeremias 33. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. No verso 3 diz assim: invoca-me e te responderei. Te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis, que não sabes. O que é que Deus está dizendo? Se você me invocar, se você parar para me buscar, sabe o que vai acontecer? Conhecimento, revelação, coisas grandes que estão prontas para a sua vida, que andando de uma forma natural você não vai receber, você não vai pegar, você não vai tomar posse. Mas se você me buscar, eu vou abrir os teus olhos. Eu vou fazer você enxergar o que está pronto para você entrar. Eu vou te revelar aquilo que eu tenho para a sua vida. Eu vou descortinar os teus olhos. Mas como é que isso vem? Clama a mim. Uma versão diz: e as coisas que estão ocultas, eu vou trazer elas à luz. Aquilo que está oculto, Deus vai trazer luz.
Aquilo que você não consegue ver, você vai conseguir ver e entender. Aquilo que você não compreende, você vai compreender. Aquilo que você nem sabe o que vai acontecer, Deus vai te mostrar o fim que Ele preparou para essa situação. E o teu coração vai se encher de paz. Porque quem consegue perceber o fim, descansa na jornada. Quem sabe para onde está indo, o que está esperando, descansa na jornada. Esse lugar é um lugar de descanso. Aonde você clama a Ele e Ele te responde. Onde você não vai precisar se insinuar para alguém que está precisando de alguma coisa, ou chorar, ou de repente fazer um drama para alguém se mover. O próprio Espírito vai se mover por você. Ele vai visitar pessoas. Ele vai trazer o teu nome na boca de pessoas, na memória de pessoas. Pessoas vão ter a preferência por você, porque é o próprio Deus convencendo e te favorecendo, queridos. Você não vai precisar usar de armas carnais, naturais, emocionais, para entrar no transbordar. Clama a mim, e Ele te estabelece, clama a Ele, e Ele te estabelece uma nova plataforma, onde o favor é abundante, onde o transbordar de Deus não para, a fonte inesgotável continua operando na sua vida. Está disponível.